Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. E hoje vou falar de uma condição que causa confusão e muita insegurança nos pacientes: a fuga venosa. Muitos homens já ouviram falar que não tem cura ou que é muito difícil de tratar. Mas será que isso é verdade? Existem opções de tratamento? E qual a melhor estratégia? Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar o que é a fuga venosa, por que ela acontece e quais as opções reais de tratamento, desde as mais conservadoras até as mais avançadas. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho, assim não perderá os próximos conteúdos. O que é a fuga venosa, ou também conhecida como sinônimo de disfunção veno-oclusiva? Então, para entender o que é a fuga venosa ou disfunção veno-oclusiva, primeiro precisamos entender o que é uma ereção normal. Uma ereção normal, ela ocorre quando o paciente tem um bom estímulo erótico cerebral e é baseado no equilíbrio entre o sangue que entra dentro do pênis e o que sai e volta para o corpo. Esse equilíbrio do que entra e o que sai é fundamental para ter e manter uma ereção até ter o orgasmo. Depois que tem o orgasmo, o prazer, é de se esperar uma perda da ereção. Mas, se você tem uma boa estimulação erótica, seja através do seu autoestímulo, uma masturbação, ou com a sua parceria, se você tem esse equilíbrio, você vai ter e manter uma boa ereção no pênis até ter o orgasmo, que é o equilíbrio entre o que entra e o que sai. Porém, ao longo da vida, todos nós podemos perder esse equilíbrio. Perder esse equilíbrio significa uma menor entrada de sangue dentro do pênis, ou, se o sangue entra bem, ele não fica retido dentro do pênis, que no caso seria, se sai rápido, é a fuga venosa ou a disfunção veno-oclusiva, ou seja, não oclui a veia, não oclui a drenagem. Nós temos que diferenciar a artéria, que é o sangue que entra a cada batimento do coração, do sangue que drena pelas veias. A fuga venosa não é um problema arterial, não é um problema de chegada, é uma saída rápida, é um problema de veno-oclusão, é um problema de fuga venosa, que não mantém a ereção. Para fazer uma analogia, para você entender melhor a questão da fuga venosa, eu faço muito uma analogia com a pia. A pia é um reservatório, que seria o pênis. A torneira que está colocando a água é o fluxo pelas artérias a cada batimento do coração. Então, o sangue está entrando na pia. Mas o ralo é a drenagem, que é o sistema venoso. Se você tem uma entrada boa pela torneira, porém o ralo está aberto, você não consegue reter. Por mais que o sistema arterial esteja bom, não retém. No caso, drena mais rápido pelas veias. Isso seria a fuga venosa ou disfunção veno-oclusiva. E como eu sei se o meu problema é uma disfunção arterial ou uma disfunção veno-oclusiva? Como eu sei que o meu problema é a torneira que não chega bem água na pia ou se é a drenagem que está muito alta? Existem correlações de história clínica. Vou dar um exemplo. Se você já teve infarto, já teve obstrução coronariana, já teve arteriosclerose, colesterol elevado, que você tem outros territórios do corpo com obstrução das artérias, é mais possível que você tenha uma obstrução arterial. O sangue não está chegando bem. Uma outra questão, se chega muito bem, você tem uma ereção plena, firme e rígida, só que ela não se mantém. Sugere mais uma disfunção veno-oclusiva. Por quê? Se você tivesse um problema arterial, você não conseguiria ter uma boa ereção de início. Porque se não está chegando bem, como é que você vai conseguir uma boa ereção? Então, quando a ereção é boa, mas ela só não se mantém, sugere um mecanismo de disfunção veno-oclusiva ou fuga venosa. Por que a fuga venosa acontece? O sistema de veno-oclusão sempre existiu. Você pode ter uma perda da veno-oclusão. Normalmente,
Quando temos uma boa ereção, nós temos uma boa chegada de sangue dentro do pênis e temos uma boa veno-oclusão, ou seja, ele não sai rápido. Mas o que desfaz esse equilíbrio existem vários fatores, desde fibroses no pênis, como a doença de Peyronie, como o próprio envelhecimento, ou fibroses dentro do corpo cavernoso que o sistema de veno-oclusão ele vai piorar, ou situações de disfunção hormonal. Se você tem uma queda de testosterona, que é o hormônio masculino, você pode desenvolver uma disfunção de oclusão das veias ou disfunção veno-oclusiva de causa hormonal. Mas, muitas vezes, a disfunção erétil, ela não tem um fator isolado, é multifatorial, desde idade, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, fibrose no pênis. Então, você tem uma quantidade de fatores que ao longo da vida pode se sobrepor para levar à disfunção erétil. O fato é, em que fator eu posso mudar? Em que fator eu posso ajustar para melhorar? Essa que é a questão da demanda de se tratar de disfunção erétil, clinicamente, ajustando esses fatores de riscos, usando medicamentos. E quando a gente resolve, não precisa ir para soluções mais avançadas. O critério é buscar ajuda para ter as diversas soluções que se tem e são eficientes. E se são eficientes, essa eficiência ela pode durar um tempo. Por exemplo, o tratamento medicamentoso funcionou. Não quer dizer que é para o resto da vida. Vai chegar uma hora que ele não vai funcionar, mesmo com ajuste de doses. Aí você vai para o injetável, as injeções. Também não é para o resto da vida. Vai chegar uma hora que não vai funcionar. Ou você não se adaptou ao método. Porque eu não quero, cada hora que for ter uma relação, me dar uma picada, por exemplo. Se você não se adequou ao método, você vai para um outro método seguinte, que pode ser até um implante de uma prótese peniana. Quando faz o implante da prótese peniana, você não vai precisar mais de medicamentos. Então, é uma solução mais definitiva, mais duradoura e geralmente reservada para quando não tem boa resposta aos tratamentos anteriores, ou você tem muitos efeitos colaterais que não foi possível resolver com as sugestões que foram dadas, ou você não gostou do método de injeção, mas converse com o seu médico, porque as soluções são múltiplas e elas precisam ser adaptadas individualmente para cada paciente. Mas solução, até prova o contrário, sempre terá. Como a fuga venosa se manifesta? Se manifesta com uma dificuldade de manter uma ereção. Você até pode começar bem, ter uma boa ereção, só que ela não se mantém. Você perde a ereção mesmo antes de ter o orgasmo. Isso é bem sugestivo de uma disfunção veno-oclusiva ou fuga venosa. O padrão é sempre muito parecido. Começa bem, mas não se sustenta. Então, o diagnóstico de suspeita é pela história clínica, como eu falei. Você tem uma boa ereção, só que ela não se mantém. Então, existe uma suspeita de uma disfunção veno-oclusiva ou uma fuga venosa. Como, através de exames, eu posso complementar essa hipótese, essa chance maior de ser a fuga venosa? Eu vou induzir uma ereção, na base do pênis eu coloco um remédio vasodilatador, que vai fazer a vez do seu estímulo cerebral, para poder estudar o que está acontecendo dentro do pênis. A questão fundamental para se fazer esse exame é sempre estar associado a um teste de ereção fármaco-induzido. O que é isso? Eu preciso colocar o remédio dentro do pênis, o vasodilatador, para simular a condição cerebral quando você se estimula. Tem muitos exames que são feitos sem o uso da injeção como vasodilatador. Nesse caso, não consegue fazer um diagnóstico adequado. Então, sempre associar a um teste de ereção para produzir uma boa vasodilatação e aí sim, durante o exame da vasodilatação, eu vou medir os fluxos de entrada e de saída. Um exemplo. Aqui está o vaso a cada batimento do coração, esse vermelho. O sangue está entrando. Então, o cursor do aparelho eu ponho na direção do vaso e vai dar um pico, que é o batimento do coração, o fluxo entra. A cada batimento do coração dá um pico.
Aqui, outro batimento do coração, outro pico. Então, eu estou medindo o pico de entrada. E a saída? Como a saída é rápida, contínua, você vê que aqui mantém um fluxo de saída contínuo até ter o outro batimento do coração. Fluxo contínuo e tem um outro batimento do coração. Ou seja, está tendo uma fuga constante do sangue. O certo era que você tenha um pico e não apareça essa onda aqui. Até o outro batimento do coração, ela chega a muito próximo dessa linha de zerar. Sinal que não está vazando, não está tendo a saída, a disfunção veno-oclusiva. Esse é o critério da ultrassonografia com ereção induzida que você está tendo uma fuga, que é concordante com a sua história clínica. Então, o exame, ele vai, associado à sua história clínica, fechar um diagnóstico. E com isso, a segurança do diagnóstico é que vai dar uma segurança no tratamento. Um outro exemplo, esse outro caso, um outro exemplo. O cursor está na direção do vaso. Qual é o pico de entrada a cada batimento do coração? Um pico baixo. Olha aqui, um pico baixo. O outro era um pico alto, entrava bem. Esse não está entrando bem. Se não está entrando bem, como é que vai parar? Geralmente, quando você tem uma entrada baixa, você não consegue uma boa veno-oclusão. Para testar a boa veno-oclusão, você tem que ter bom fluxo de entrada a cada batimento do coração. Então, um caso que eu vou exemplificar aqui. Ele teve, eu estou medindo com um cursor em cima do vaso a cada batimento do coração. Ele tem um pico de entrada bom e antes do outro batimento do coração, esse fluxo de saída ele vai abaixando. Em alguns casos chega a zerar, em outros casos ele cai bastante antes do outro pico. Então, sinal que ele está tendo uma boa veno-oclusão. Não está saindo rápido, não tem uma fuga venosa. Não é um fluxo contínuo de saída até o outro batimento do coração. Isso significa que ele tem uma boa veno-oclusão. A questão é, como você pode ser tratado? A disfunção veno-oclusiva ou fuga venosa, ela pode ter um tratamento, sim, medicamentoso. Se tem queda de hormônio, reposição de hormonal associada ao medicamentoso. O objetivo é produzir uma melhor vasodilatação para que tenha boa veno-oclusão. Os tecidos dentro do pênis, eles funcionam melhor ao estímulo erótico ou aos comprimidos quando você tem uma baixa de hormônio masculino, a testosterona, e você faz uma reposição de testosterona, por exemplo. A ação do medicamento e a melhor veno-oclusão é quando os tecidos estão mais saudáveis e respondem ao tratamento medicamentoso, que é a primeira opção. Por isso que é fundamental um tratamento inicial com esses medicamentos para ereção, associado ou não a uma reposição hormonal, caso você tenha déficit de hormônio masculino chamado testosterona. Agora, esta intervenção medicamentosa, ela pode funcionar e pode funcionar por um tempo, não necessariamente por toda a vida. Quando ela deixar de funcionar, aí a gente vai ver as outras alternativas. Ou, caso não funcione, vamos buscar a alternativa seguinte, que seria no caso do injetável. Então você pode fazer uma medicação injetável, uma concentração, um poder de vasodilatação maior que os comprimidos orais. E eventualmente você consegue ter uma boa veno-oclusão com os injetáveis. Porém, também não é definitivo. O injetável pode funcionar por um tempo e depois deixar de funcionar. Quando a disfunção veno-oclusiva não tem tratamentos, ou teve e deixou de responder, a gente vai para a opção de tratamento cirúrgico, que, no geral, parte do princípio de fazer um implante de uma prótese peniana. A ligadura das veias, ligar as veias para dificultar a saída do sangue, é uma opção. Porém, essa opção não funciona bem quando você tem outros fatores associados, como idade mais avançada, como, no caso, uma fibrose no pênis, que é a doença de Peyronie. Então, quando tem fatores associados, a ligadura de veia não vai bem. Hoje, cada vez menos se faz ligadura das veias na tentativa de solucionar cirurgicamente a disfunção veno-oclusiva. Por quê? Porque ela não funciona bem e, se funcionar, é temporário, porque o corpo cria outras veias. E, se funcionar, é mais no paciente jovem
que tem um fluxo de entrada muito bom, que tem uma condição hormonal boa e que eventualmente acha uma veia muito calibrosa, anômala, que ela pode ser ligada e eventualmente pode ter um benefício, mas geralmente esses benefícios são temporários, não é definitivo. Por isso que muitos pacientes optam por fazer o implante da prótese peniana como solução definitiva quando os tratamentos medicamentosos, seja oral ou injetável, já não tem bom resultado. O que você precisa entender? A fuga venosa ou a disfunção veno-oclusiva não é uma sentença de morte. Não é que você não tem solução. Tem solução. E as soluções vão variar de paciente para paciente, mas solução sempre terá. Existem muitas opções de tratamento. Qual a mais indicada para você? Vai depender de uma série de fatores, uma série de ajustes que podem ser necessários. Por isso que esse tratamento precisa ser individualizado. O mais importante é entender e ter um diagnóstico correto. Com o diagnóstico correto, facilita direcionarmos o tratamento com um diagnóstico correto. Nem todo problema de ereção é uma fuga venosa. Existem tratamentos progressivos e você não precisa pular direto para uma cirurgia. E essa escolha de tratamento, ela deve ser personalizada, individualizada para cada paciente. A paciência e os ajustes serão necessários. A pergunta correta do vídeo não deve ser: fuga venosa tem cura? Mas sim, qual a melhor estratégia de tratamento para o meu caso em específico? Se você suspeita que possa ter uma fuga venosa, o primeiro passo é fazer uma avaliação completa. Não acredite em não ter cura. Existem muitas opções. E não desista da sua vida sexual sem antes explorar todas as possibilidades. Caso queira, deixe suas dúvidas no comentário. Nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site para receber uma pré-análise. É sempre um prazer falar com você. É sempre um prazer falar com você. Conte comigo. Conte comigo. Estamos juntos.